todos. Agradeço mais uma vez a presença dos colegas para mais um happy hour aqui do IAB. Hoje um happy hour especial porque nós estamos homenageando justamente o arquiteto que mais incentivou esse tipo de evento aqui no... Vocês vão receber, os associados vão receber, estarão recebendo essa semana o IAB Fax com as agendas. Aqui no Distrito Federal nós estamos com 6 eventos durante esse mês. O curso para lei, o que nós chamamos de Planejar, Construir e Reformar, que procura orientar os interessados em contrato de arquitetura e engenharia. É um curso que o IAB está dando gratuitamente, já desde a gestão do Sérgio, e temos aí uma fila de mais de 150 pessoas aguardando para se orientar, o que é muito bom, antes de contratar os arquitetos e engenheiros, para saber o que devem exigir, o que devem esperar desses profissionais. Estamos iniciando amanhã, no Parque Mix, atrás do Parque Shopping, uma exposição com os trabalhos premiados na segunda Bienal de Arquitetura. A abertura oficial da exposição vai ser na segunda-feira, mas a partir de amanhã já vai estar aberto e vamos passar inclusive os vídeos dos Memórias de Arquiteto, vamos ficar passando sucessivamente lá, além da exposição e textos que nós vamos distribuir para os visitantes. Teremos um curso de 17 a 21, um curso de orçamento de obras de edificações aqui no Instituto, um curso intensivo, mas mais voltado para arquitetos. Do dia 19 ao dia 7 de setembro, estaremos com uma exposição da arquitetura britânica contemporânea. Nós estamos promovendo junto com o IPDF e o British Council, e é uma exposição magnífica que vem dos arquitetos formados pela Escola de Arquitetura do Macintosh. Paralelamente, vamos ter uns workshops, uns trabalhos junto com estudantes também. E de 26 a 28, o Seminário Nacional de Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental Sustentável, junto com o programa de pós-graduação da FAONG. O IAB está dando apoio, as inscrições estão sendo feitas no país inteiro, na Secretaria de IADs. E no próximo dia 28 teremos então mais uma Memória do Arquiteto. São eventos que nós estamos tocando e continuamos aguardando sugestões. Nós estamos abrindo também as comissões do Instituto, as inscrições e indicações das comissões do Instituto, especialmente a Comissão de Política Urbana, que é o Conselho de Cidade, do Exercício Profissional, que nós reputamos como uma das mais importantes para esse período agora, que nós estamos revendo a questão da gestão da profissão e a eventual saída dos arquitetos do sistema Confiacred, que eu vou falar um pouco mais adiante, e a Comissão de Política Cultural e de Ensino, que da mesma maneira que nós estamos rediscutindo essas questões profissionais, vai ser uma comissão fundamental para assessorar a direção nacional nessa discussão que está sendo colocada agora. Bem, sobre essa questão da revisão, do gerenciamento da profissão, foi assinado no dia 8 de julho, em São Paulo, um manifesto com todas as entidades nacionais de arquitetos e urbanistas. O IAB, a Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura e a Associação de Arquitetos Paisagistas, pela saída do sistema Confiacreas e criação do Colégio Brasileiro de Arquitetos e Urbanistas. Isso no dia 8 de julho. No dia 20 de julho, a esse grupo se somou a Federação Brasileira de Associação de Engenheiros, a Federação Nacional dos Sindicatos de Engenheiros, a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, a DEG, a BES, Sinaemco, a ABNet, Engenheiros Metalúrgicos, Eletricistas, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil, geólogos, geógrafos, enfim. Há uma identidade, um entrosamento entre as diversas profissões que compõem esse conselho multiprofissional do sistema Confiacred, que, de fato, ele já não atende mais aos anseios das categorias que abrigam. Em alguns estados, como em Brasília, temos uma relação muito boa com o CREA Brasília, a Fátima Costa tem uma relação especial com o Instituto dos Arquitetos, mas realmente
chega um momento em que há necessidade de cada profissão ter o seu conselho, ter a sua orientação, a sua ordem, ou o seu colégio, no caso, a direção que nós estamos tomando é do Colégio Brasileiro de Engenheiros e Arquitetos. Então, é uma discussão muito importante, a participação dos colegas, especialmente os colegas professores da universidade, ex-presidentes do IAB, ex-diretores do IAB, e os jovens arquitetos, os jovens colegas, estudantes, inclusive, que participem dessas comissões, que compareçam ao Instituto, para, enfim, que nós possamos tomar o caminho mais certo e com maior segurança. Especialmente os colegas mais experientes, eu solicito que compareçam nessas reuniões, né, da diretoria do IAB e, efetivamente, dos conselhos e comissões do Instituto. O nosso colega Carlos Henrique, que é representante do IAB, no CREA, inclusive hoje está em Macapá, justamente numa discussão com as câmaras especializadas de arquitetura, numa última tentativa de tentar de fazer, sensibilizar o sistema, né, pela necessidade de nós termos o controle do nosso orçamento, da administração da nossa profissão. Bem, vamos ao que nos interessa hoje aqui. Nós estamos aqui com o nosso colega Sérgio Parada, é arquiteto pela Universidade Federal do Paraná, formado em 73, mestrado em urbanismo na Universidade Nacional Autônoma do México, entre 80 e 83. Foi premiado diversas vezes, já em 74, recém-formado pelo IAB do Paraná, na categoria Habitação Unifamiliar, em 1980, na categoria Edifício para a Saúde, Hospitais, e na categoria Paisagismo. Menção honrosa no concurso da sede da Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 79. Também foi premiado no concurso nacional do Pavilhão do Brasil da Exposição 92 de Sevilha, na Espanha. Menção honorífica internacional na 8ª Bienal Internacional de Arquitetura de Quito, no Equador, com um projeto aqui do nosso terminal de passageiros, do aeroporto de Brasília. E, recentemente, recebeu o prêmio João Filgueiras Lima de Tecnologia Aplicada à Arquitetura na nossa Bienal. Os trabalhos dele, inclusive, estavam expostos lá no Parque Mix. E agora, no ano passado, para complementar essa enxurrada de homenagens, né, que o Sérgio merecidamente tem recebido, ele foi eleito arquiteto do ano em Brasília pela Associação Brasileira de Imprensa. Enfim, atualmente exerce a função de arquiteto consultor na Temag Engenharia e tem seu próprio escritório de projetos residenciais, e, enfim, é um arquiteto que atua realmente em todas as faixas da profissão. Foi vice-presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil e meu antecessor, presidente aqui do IAB, do Distrito Federal. Não quis se recandidatar, por isso vocês estão tendo que me aturar. Tá bom. Não aceitou continuar, então, no momento, enfim, ele continua no Conselho Superior da instituição. Bom, eu gostaria de pedir para o Sérgio, antes de entrar na fase mais técnica da sua palestra, que vai abordar especialmente esse prêmio que ele recebeu na segunda Bienal, né, pelo conjunto da obra, o Prêmio de Tecnologia Aplicada à Arquitetura. Eu gostaria de pedir para o Sérgio fazer um comentário rápido sobre a sua iniciação profissional, sua transferência para Brasília, essa sorte que nós tivemos de tê-lo aqui trabalhando conosco e, enfim, podemos ver de perto a sua forma de trabalhar. Então, uma informação sobre a sua iniciação e vinda para Brasília, por favor, Sérgio. Ok. Boa noite para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não imaginava que fosse estar agora. Eu pensei que fosse daqui 20 anos só. Porque diz que o arquiteto começa, segundo a tradição oriental e europeia, a ser sua vida profissional depois dos 40. Eu, como estou com 25 ainda falta tempo para chegar lá, né? Mas, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente de estar aqui em Brasília, no IAB do Distrito Federal, a qual nos incorporamos com um grupo desde a gestão anterior, se bem que eu atuava aqui antes, mesmo sem ser das diretorias, e porque eu, quando vim do Paraná para Brasília, de Curitiba para Brasília, eu já vim com uma visão de Brasília que era uma cidade para nós que estudamos lá em Curitiba, aquela cidade que representava toda a síntese
da arquitetura contemporânea brasileira, tudo que existia de melhor na realização da arquitetura e do urbanismo brasileiro. Eu nasci em Curitiba, sou curitibano, e estudei na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná. Entrei muito cedo na Escola de Arquitetura do Paraná, porque eu tinha 17 anos, mas a minha vida ligada à arquitetura já tinha iniciado antes, 3 anos antes, quando eu fiz o curso técnico de edificações na Escola Técnica Federal do Paraná. E lá que eu identifiquei a vocação de fazer arquitetura através de um professor, que era um polonês, e que eu gostava muito de desenhar, e dizia que queria ser engenheiro civil. Daí ele dizia assim: não, engenheiro civil não, você tem que ser arquiteto. Existe uma diferença entre o que é o arquiteto como profissão, como ofício, e o engenheiro. E ele que me levou a entender essa realidade. Então, e mesmo antes de entrar na faculdade de arquitetura, já comecei a trabalhar com alguns arquitetos que estavam realizando projetos para Buenos Aires, e eu desenhava muito bem, ainda com tiralinhas, aquela coisa que punha a tinta assim. Ele não é tão jovem. Não sou tão jovem. Daí entrei para a faculdade de arquitetura. Naqueles períodos, fiz cursinho em 68, naquele período crítico, politicamente muito crítico, quando houve aquela revolta a nível mundial, na França, aquela grande movimentação de estudantes, no México, onde mataram os estudantes em Tlatelolco, enfim, aí no Brasil também houve várias manifestações nesse sentido. E eu entrei nessa leva de estudantes que, como formação, vamos dizer, política dentro da universidade, foi nula. Nós éramos praticamente todos vigiados lá dentro. Então, a Escola do Paraná primava muito pelo curso extremamente técnico, extremamente disciplinado quanto ao aspecto projetual, essas coisas todas. E a Universidade do Paraná, o curso de arquitetura era recente, ela tinha sido fundada mais ou menos no início da década de 60, 62 e tal, e tinha uma estrutura montada pelo professor Lúcio Costa, que sugeriu, na época, que tinha uma espinha dorsal que chamava-se composição, que eram projetos, que ia do 1º ano ao 5º ano. Projeto era a cadeira principal. Em cada ano, porque era anual ainda, não era semestral, nós tínhamos que fazer, às vezes, 5, 6, até 8 projetos em determinadas matérias. Era um por mês e tinha que ter uma produtividade muito grande, e era obrigado a trabalhar no ateliê. Não podia chegar na escola com o projeto realizado. Hoje parece que já mudou lá também, sabe? Mas naquela época era assim, nós éramos acompanhados pelos professores. E essa espinha dorsal, ela era, de um lado, ela era alimentada pelas cadeiras técnicas e do outro lado pelas cadeiras teóricas. Então, 50% era projeto, 25% era a parte técnica e 25% a parte de técnica e teórica. E eu tive a felicidade de, no primeiro dia de aula minha na faculdade, entrar num escritório de arquitetura, que era do professor Elkson Ribeiro Gomes, que era professor da universidade e que lá no Paraná foi o primeiro homenageado nesse evento Memória do Arquiteto, porque foi o arquiteto que levou, um dos arquitetos que levou o modernismo para o Paraná. Ele foi realizador de um edifício junto com o Franz Repp, esse grande arquiteto alemão, que na época da guerra mudou-se para São Paulo e fez o Edifício Itália, a Folha de São Paulo, renovou toda aquela linguagem da arquitetura residencial. Ele viveu, o Dr. Elkson viveu nessa época junto com o Repp, e levou para o Paraná essa ideia do modernismo. O Repp, por sua vez, tinha trabalhado com Corbusier e fez projetos junto com Corbusier, etc. Então, uma das coisas que me veio muito na memória foi quando eu conheci pessoalmente o Repp, antes dele falecer, quando ele esteve em Curitiba, e ele entrou no escritório do professor Elkson. Eu estava na prancheta desenhando, ele olhou para mim com aquele layout bem assim, bem europeu, com aquela gravatinha borboleta, meio tortinha assim, né? Sabe? Não almofadinha, uma coisa mais solta assim e tal. E ele chegou e disse para mim assim: você é estudante? Se sou. Ele disse assim: você conhece Corbusier? Eu disse: claro que conheço. Daí ele disse assim: você conhece a Ville Savoie? Eu disse: conheço o projeto, sim. Daí ele disse assim: você sabe o que o arquiteto pensou quando projetou aquela casa? Eu disse assim: não, tal. Daí ele disse assim: pois é, ele pensou nas pirâmides do Egito. Eu disse: pirâmides? Fiquei assim, não tem nada a ver. Ele disse assim: tem sim. É a casa que você observa a sua arquitetura dos 4 ângulos.
ou seja, de 360 graus. Então é diferente de você ver a arquitetura da fachada, principalmente uma pessoa que veio da Europa, da França, onde a frente dos edifícios eram feitas de conforme o patrimônio mandava, etc. O Corbusier inovou na hora que ele concebeu a casa dele, a Villa Savoie, solta numa grande área assim. Então aquilo me fez pensar e dizer assim, olha, sempre quando você analisar a obra de um grande arquiteto, imagine como ele pensou na hora de fazer o projeto. Pode ser que você não esteja pensando exatamente como ele pensou, mas você vai trabalhar isso, e isso para você é muito importante. Então, o escritório do professor Elgson era um escritório muito difícil, ele era muito rígido, e isso estava muito associado à minha formação, na minha casa, que era extremamente rígida. Por isso, hoje eu sou muito rígido, muito quadrado, sabe? Porque isso é questão de educação. Então, era assim muito difícil, era muito levado a sério. Onde ele dizia que a arquitetura era um sacerdócio. Então, você tem, por obrigação, você tem uma responsabilidade enorme. O risco da arquitetura é uma coisa que pode influenciar a vida de muitas pessoas. Entende? Então, essa responsabilidade ele conseguiu me passar. E eu fui criado nesse meio até o momento que eu me formei e saí do escritório dele. Ele queria que eu continuasse no escritório dele, mas eu saí com 21 anos e fui trabalhar numa empresa já e montei um escritório meu. Agora, o interessante é que nos 5 anos que eu trabalhei no escritório do professor Elgson, ele era uma pessoa que desenvolvia muitos projetos hospitalares. Então, eu já comecei a trabalhar com essas estruturas grandes. Durante os 5 anos, eu trabalhei praticamente em 3 projetos, mas um deles foi do 1º ao 5º ano, que era um hospital de 500 leitos, enorme, e o professor Elgson era uma pessoa que todos os congressos, todos os seminários internacionais sobre arquitetura hospitalar ele ia, e cada vez que ele voltava mudava o projeto. Então nunca terminava o projeto, sabe? Tem uma nova UTI, vamos mudar a UTI. Tem lá, vamos mudar. Então ele era mais ou menos financiado pela congregação lá das irmãs que fazia isso, então ele mudava. Então eu fui aprendendo. Fora esse trabalho, nós fizemos outro projeto que era o Hospital São Lucas, cujo projeto original era do Vila Nova Artigas. O Artigas é de Curitiba e o irmão dele, o Joconda Artigas, era um dos donos desse hospital, e ele ia muito lá no escritório, e nós trabalhamos na ampliação daquele hospital. Depois trabalhamos numa clínica geriátrica, e fora isso, ele tinha muitos projetos imobiliários, de edifícios, e nessa área que eu trabalhei pouco. Eu trabalhava mais com essa área dos hospitais. E daí eu fui tendo contato com essas estruturas complexas, que é muito interessante, que é muito instigante, e quem trabalha com isso, que nem você, sabe que é uma coisa que atrai muito essa questão da arquitetura hospitalar. Quando me formei, saí, montei o escritório, e no meu escritório eu junto com outro colega, que era professor da faculdade também, o Carlos Miliano de França, começamos a desenvolver alguns projetos, dentre eles alguns que eu vou mostrar aí do princípio, que foi o caso do Hospital de Foz do Iguaçu, mas que não tenho, infelizmente, não tenho slide, porque agora estou começando a arrumar essas coisas, e que foi um dos premiados pelo IAB do Paraná. O primeiro projeto que fizemos, eu recém saído da escola, vocês vão ver uma marca muito clara, que é aquela questão da arquitetura meio brutalista, aquele concreto, aquela coisa toda, que também tivemos o prêmio do IAB do Paraná, foi o meu primeiro projeto e que nós conseguimos essa premiação. Era uma casa pequena e que nos estimulou muito em fazê-la, aquela coisa que a gente trabalhava, podia fazer um documento, uma prancha, a gente fazia em 50, sabe? Parecia bastante trabalho, assim, sabe? Então é aquela coisa nova e que eu estava levando para o meu escritório aquilo que eu tinha aprendido no outro, ou seja, que a arquitetura tinha que ser pensada e detalhada, sabe? Que a arquitetura não pode ser só a planta, corte, fachada, que a arquitetura tem muito mais do que isso, porque é muito difícil quando a gente está fazendo um projeto, quando chega nos detalhes. Então, isso é um complicador, mas é muito importante que todos nós pensemos assim, inclusive para valorizarmos nossa profissão, que hoje, coitada, ela anda tão capenga porque as pessoas, o mercado pensa que nós fazemos planta, e não é bem isso. Então aí envolve uma série de outros problemas, tais como o custo de projeto, etc. Então, lá naquele escritório desenvolvemos alguns projetos, e dentre eles eu fiz um que era ligado à parte do urbanismo, que era controle à erosão urbana em algumas cidades aqui do Mato Grosso, na época agora Mato Grosso do Sul,
e vim a Brasília apresentar esses projetos. Eu tinha 26 anos, vim apresentar aqui no Ministério. Daí umas pessoas me conheceram aqui e estavam desenvolvendo o projeto da usina hidrelétrica de Tucuruí e convidaram para que eu viesse para cá para trabalhar nesse projeto. E eu dava aula nessa época na Faculdade de Arquitetura, na Católica e na Federal, lá em Curitiba, e eles telefonavam: não, você tem que vir para cá e tal, e eu não ia, eu não vinha. Você tem que vir. Daí me deram a passagem e eu vim. Daí resolvi vir para ficar 6 meses. Só que isso já faz desde 78, 20 anos, né? Só saí para fazer meu mestrado. Daí vim e fiquei. Daí pedi para o meu sócio: olha, vou sair, ficar 6 meses em Brasília e volto para Curitiba. Até hoje ele está me esperando. E na universidade pedi licença, eles estão me esperando até hoje lá. E até hoje, quando chegou lá, daí alguns colegas dizem assim: puxa, você se formou, você foi da diretoria do IAB do Paraná, foi indicado pelo IAB do Paraná para ser representante na Câmara de Arquitetura do CREA. Daí, quando você ia ser candidato a presidente, você saiu. Agora você é presidente lá em Brasília? Isso não pode. O pessoal sempre faz brincadeira lá com isso, né? Disse assim: agora eu fui presidente, agora não sou mais. Então, lá no Paraná, nós tínhamos muito essa questão da discussão da arquitetura e tal, mas eu sempre achei que na formação faltou o aspecto sociológico, político e tal, que foi inibido pela conjuntura a qual vivíamos. E fui descobrir isso depois que vim aqui para Brasília. Comecei a trabalhar nesse projeto de Tucuruí, outra mega estrutura complexa, onde às vezes certas áreas que você trabalhava não era o homem o qual você criava um ambiente para ele habitar, e sim às vezes uma máquina, entende? Era diferente o raciocínio até. Mas daí quando fui ao México, que ganhei a bolsa de estudos e fui ao México, aí mudou muito na minha vida. Primeiro porque eu descobri um lado que nós brasileiros ignoramos muito, que é um lado latino-americano, da riqueza latino-americana. E sem sombra de dúvidas, o México talvez seja o país mais rico culturalmente nesta área, na área da arquitetura, eu digo. E no México, tive contato com algumas pessoas que são memoráveis para mim. Uma foi o arquiteto Luiz Barragán, antes de ele morrer, e numa exposição dele no Museu Rufino Tamayo, ele estava já na cadeira de rodas, e daí eu falei que era brasileiro e tal. Daí ele disse para mim assim: vocês no Brasil têm uma arquitetura muito bonita, mas vocês precisam usar mais cor. Nós latino-americanos somos coloridos, nós temos que ter vida. Ele falou, eu nunca esqueço esse negócio. E todos os discípulos dele, né, Legorreta e vários arquitetos mexicanos, então, adquiriram conseguiram entender esse aspecto cultural. E outro arquiteto que eu tenho um respeito enorme, que teve recentemente aqui em Brasília, o Pedro Ramírez Vázquez, que é autor do Museu de Antropologia, que eu já conhecia, de projetos, assim, e quando cheguei lá, fui identificar aquela grandeza, aquela realidade, aquela beleza arquitetônica que é o Museu de Antropologia da Cidade do México. Entende? Então, para mim, os 2 anos e meio que eu fiquei fazendo mestrado na Cidade do México, eu tinha a possibilidade de ir a Viena ou ir ao México. Na hora que eu ganhei a bolsa, eu disse: eu vou ao México, eu não vou a Viena, o que eu vou fazer? Vou fazer Apstrudel? Não, eu tenho que ir lá no país que é muito mais culturalmente parecido com o nosso e tentar entender as problemáticas urbanas, porque eu fiz o mestrado em planejamento urbano de uma cidade que era uma megalópole, já era a maior cidade do mundo, como ainda é hoje, e tentar entender a realidade deles. E foi isso que eu consegui. E associado a isso, essa discussão da arquitetura, que é riquíssima. Então, para mim, isso é de um valor inestimável ter tido essa oportunidade. E depois dessas pessoas, fui conhecendo mais colegas nossos mexicanos que têm um valor enorme. Fora essas pessoas, a nossa própria presidente hoje da União Internacional de Arquitetos, a Sarah Toppelson de Greenberg, ela e o marido são arquitetos, eles têm um relacionamento interessante. A última vez que eu fui na Cidade do México, nós estivemos juntos no ateliê, e eles estavam fazendo um concurso para Escócia, parece alguma coisa assim, então aquela discussão sobre arquitetura. Depois ela dava aula numa das universidades, numa das faculdades de arquitetura lá. Ela disse: você vai comigo para a escola, você vai fazer parte da banca de diplomação. Então foi uma experiência enorme estar na banca de diplomação
dos estudantes de arquitetura de lá daquela universidade, eu não lembro o nome, não era a UNAM, é uma outra universidade. Enfim, e isso é muito enriquecedor. Então eu aprendi a ver o lado da América Latina, que é muito rico. E junto com isso, a arquitetura da Colômbia, que é fantástica, a arquitetura do Chile, que é fantástica, a arquitetura argentina, que a gente conhece alguma coisa, mas tem coisas muito interessantes, mas que nós aqui não absorvemos, né? E que eu acho que estamos no momento que é a condição fundamental a gente conhecer isso, conhecer essa riqueza toda. Porque, sob o meu ponto de vista, nós não podemos esquecer, um estudante de arquitetura não pode deixar de conhecer um Barragán, que quer queira, quer não, é um dos maiores arquitetos da América, conhecido nos Estados Unidos, conhecido na Europa e não era conhecido no Brasil, entende? Pela sua manifestação, pelo seu desenho, etc. E então, quando voltei do México, voltei aqui a Brasília, fui convidado, para mim, voltar ao Brasil seria voltar a Brasília, ir a São Paulo ou Rio, nunca Curitiba, não sei porquê. E eu gosto de Curitiba, obviamente, minha cidade, aquela coisa dos meus amigos, meus parentes e tal, mas eu sempre achei que teria que ficar numa dessas 3 cidades, e felizmente eu voltei para cá. E isso também me veio à mente que, quando saí de Curitiba, o próprio professor Elgson, ele era naquela época diretor do Centro Politécnico da universidade, e eu fui dizer para ele, olha, eu tenho que ir para Brasília, me convidaram, será que eu vou ou não vou? Ele disse assim, é lógico que você vai, você tem que ir para Brasília, você não pode ficar aqui. E eu disse assim, o arquiteto, e é uma coisa que eu acho fundamental, o arquiteto é um profissional que tem que ser cosmopolita. Se ele não pode viajar, ele tem que conhecer, ele tem que ler, tem que ser preparado. E isso me ficou muito marcado. Então, essa questão de você... Porque o arquiteto é aquele que... Às vezes você lê um livro, por exemplo, de matemática ou de... Você lê outros pesquisadores na área de medicina, etc., podem ler e conhecer até outras tecnologias. Mas, às vezes, para nós irmos a um outro lugar e sentirmos aquilo que ocorre na sociedade é muito importante para a nossa formação. Conhecer, estar em contato com isso. Então, essa questão de ser cosmopolita, que ótimo se todos nós pudéssemos, todo ano, passar uma temporada na Europa, outra na Ásia, mas se não pudermos fazer isso, nós temos que suprir essa necessidade através da leitura, através do conhecimento, e hoje em dia, com outros meios, internet, etc. da vida, você consegue fazer isso, até porque esse diálogo com outros arquitetos é muito importante. E uma coisa que nós necessitamos e que sentimos carência aqui é exatamente esse diálogo, inclusive a discussão da arquitetura, como na gestão passada nossa mesmo, tinha ideias de fazer discussões, debates dentro do IAB sobre arquitetura, mas nunca conseguimos concretizar essas ideias. E eu acho que isso é fundamental, é importante para a gente dialogar, para a gente não ficar meio solitário, num canto, discutir, analisar, etc. Então, isso é um outro aspecto que eu acho que foi fundamental na minha formação. Então, essa minha ida, depois a volta, cair em Brasília novamente e, de repente, continuar trabalhando em Brasília e fazendo os trabalhos. Nunca fui uma pessoa de fazer trabalhos em quantidades, nunca tive trabalhos, muitos trabalhos. Estamos fazendo alguns, não dá para dizer que não são quantitativamente bons, são, claro que são, e qualitativamente tentamos fazer o melhor dentro da limitação a qual nós temos. Então, em Brasília eu fui desenvolvendo até que chegou na questão dos aeroportos. Por uma mera coincidência, caiu um estudo em 1989, primeiro, começamos a fazer um trabalho para Palmas, do Tocantins, um estudo, um plano diretor, junto com o governo do Tocantins, a Infraero entrou junto conosco, começamos a trabalhar. Depois veio o trabalho de Brasília, que praticamente foi uma escola, né? Antes de Brasília, eu tinha feito uns estudos sobre o aeroporto de Curitiba, através do plano diretor que existia já do aeroporto. Eu comecei a trabalhar em cima do desenho do edifício terminal, como exercício até, para você aprender a trabalhar com esse tipo de tema, fazer exercícios em cima, junto com o plano diretor que foi fornecido, que já existia, se não me engano,
CECIA, né? Não é CECIA que fazia esse plano, né? Depois entramos no projeto executivo de Brasília, que foi um trabalho enorme. É um projeto de um prédio de 89 mil metros quadrados, com uma equipe muito reduzida que nós tínhamos na área da arquitetura, eu vou falar, porque é um trabalho complexo, um trabalho onde entram várias áreas, e afora as áreas da empresa que trabalhávamos, a empresa de consultoria, existe todo o apoio, obviamente, do cliente, que seria a Infraero. Então, uma equipe muito grande que trabalhava em torno disso, e praticamente ficamos, acho que uns 5 anos trabalhando em cima desse projeto. Mas, como diz, uma vez eu estava me queixando com o Sérgio Tepperman a respeito dessas coisas, daí ele disse assim, não pense, não fique muito assim, é melhor que seja assim e que as pessoas que façam tenham um pouco de consciência do que se não tivesse consciência e fizesse qualquer coisa. A gente luta por aquilo, entende? Então, toda a equipe que trabalha conosco, que é uma equipe grande e que colaboram com a gente nesses projetos, todo mundo está muito consciente do seu trabalho, da sua responsabilidade. Então, isso é importante. E tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar, é que às vezes a gente fica muito decepcionado, né? Eu acho que todos nós aqui que exercemos esse ofício, às vezes tem dias que a gente fica decepcionado, é difícil, né? Diferente do pintor, né? Que ele pega um quadro, pinta, depois se ele quiser ele vende, senão ele não vende. Afora esses pintores que fazem pinturas especiais aí agora, né? Que estão fazendo, né? Para casas, né? Agora tem decoradores aí que pedem, né? Eu quero um quadro de tal tamanho, tal largura, não sei o que e tal. Mas o verdadeiro artista, aquele que pinta e tal, né? Depois, se tiver cliente, tudo bem, compra, né? Não tem programa, não tem nada, ele que faz tudo isso, que é ótimo, né? Mas nós, arquitetos, como exercemos uma profissão que não é só esse lado da criação artística, vamos dizer, tem a parte tecnológica, tem o cliente, e que sem cliente nós não fazemos nada, às vezes tem dias que você fica aí meio deprimido, entra em depressão porque olha para aguentar certos papos, às vezes é difícil, né? Mas você tem que saber trabalhar com isso. E daí eu não sei, contei para algumas pessoas aqui um fato que ocorreu quando eu estava em Nova York, uma época que estava no desenvolvimento do projeto aqui de Brasília, e eu estava muito chateado porque tinha sido chamado de louco pelo diretor de engenharia da época da Infraero. Eu estava assim, muito, ele disse, você é um louco, que não sei o que e tal, né? Daí eu estava lá vendo uns livros lá no Guggenheim Museum, lá em Nova York, e tinha um livro lá do Frank Lloyd, que ele estava contando a história do Guggenheim. E ele falou que quando ele estava no processo de execução do projeto, o Salomão morreu, né, que era o diretor da fundação lá e tal, e a viúva assumiu. E a viúva queria mudar tudo, todo o projeto, que era um dos últimos projetos dele, né, que era aquela filosofia do espaço, com aquela continuidade através das rampas e tal. E a viúva queria mudar todo o projeto, já pensou? Daí eu lembro que eu saí do museu, fui caminhando ali na Quinta Avenida, ali perto do Central Park, e disse assim, gente, se o Frank Lloyd Wright, velho, conhecido mundialmente, a viúva quis mudar, por que um brigadeiro não pode mudar? Claro que pode, né? Entende? A gente tem que aguentar, né? Lógico, ali tudo tem as estrelas e tudo, mas lá ela tinha o dinheiro. Entende? Então, claro que isso faz parte do nosso trabalho. Faz parte. E faz parte também tentar ter a compreensão da aspiração do cliente, que às vezes é difícil para a gente, mas a gente também tem que entender isso. Que nós não podemos ter aquela atitude de sermos somente o dono da verdade, e temos que compreender às vezes às vezes é difícil de aceitar, mas nós temos que compreender isso. O que o cliente às vezes deseja e saber interpretar da melhor maneira possível, né? E temos que ser políticos para poder mostrar a nossa versão e que possa ter resultados mais sadios, inclusive com relação ao projeto. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, aqui nos slides. É curta essa apresentação, mas eu queria mostrar algumas coisas feitas antes de eu vir a Brasília, alguns trabalhos feitos em Curitiba e algumas outras cidades do Paraná. Queria depois mostrar algumas coisas feitas em concursos que trabalhamos, em concursos de arquitetura. E por último, algumas coisas que estão sendo feitas aqui em Brasília e no meu escritório. Tá certo? E também na Temag, a empresa a qual eu presto a consultoria fazendo os aeroportos. Então eu vou apagar a luz e vou... Casa. Foi a primeira casa que a gente projetou lá em Curitiba, que eu falei que foi premiada pelo IAB. Opa, pode voltar? É só apertar... Fica apertando aí. Se você ficar, ela volta.
Era um terreno pequeno, de 14 metros de largura, onde a casa ficou solta nesta faixa toda lateral aqui, onde os espaços eram todos integrados e todo de vidro essa área para pegar o sol da manhã, porque a gente lá, nós somos carentes de sol, o sol queria entrar nas salas, e um conceito dos espaços integrados, pequenos quartos que eram células de dormir praticamente, e o terraço aqui em cima é tudo jardim, aproveitando para ter uma vista para a Serra do Mar. Podia passar o outro slide. Então, se vocês olham dentro da casa, era todo concreto aparente. Esse volume que em cima era a caixa d'água, acabava numa lareira, embaixo tinha um lavabo e servia de estrutura para toda essa laje que está aqui em cima. E embaixo dessa sala tinha a garagem, que se integra espacialmente com essa sala, com essa outra e com esse mezanino. É uma casa de 200 metros quadrados, mais ou menos, pequena, onde que 100 metros quadrados, quase 100 metros quadrados, se compõe esta área aqui social, mais de 50 metros quadrados. Essa já é uma casa em Londrina. Os slides são ruins, eu quero desculpar, alguns são antigos e tal, onde também usávamos essa filosofia do concreto, muito essa coisa assim meio de São Paulo, paulistona, aquela coisa assim, fortemente marcada com concreto, onde trabalhávamos essa frente com as floreiras, as janelas dos quartos atrás com venezianas e tal. Esse projeto também tem 25 anos. Pode passar. Essa já é uma casa em Campo Mourão, que é numa cidade do interior, onde a gente usava estruturas muito em madeira. Se vocês observarem, aqui tem uma estrutura de madeira que formava um balanço aqui, essa treliçada, e outro balanço lá atrás. O terreno vinha, subia e descia, pelo próprio desenho que era o natural do terreno. Essas áreas todas de salas aqui na frente, que abriam para esse jardim, e o grande telhado de telha de barro para cobrir e sombrear a casa, que era um dos dados de projeto que o cliente queria e queria o uso da madeira e o uso da telha de barro. Ele está andando sozinho? Ele anda sozinho, isso daí. Esse projeto também tem 22 anos, 23 anos mais ou menos. Agora o outro, por favor. Esse é o caso da Serra do Mar, é um trabalho muito interessante, porque o projeto nós fizemos o projeto paisagístico da Serra do Mar, da Estrada Graciosa, que é a estrada que liga Curitiba a Paranaguá, a estrada antiga. E o que mais me deixa assim satisfeito com esse trabalho é que o projeto, esse que nós ganhamos o prêmio de paisagismo, porque quanto menos intervenção, seria melhor. Não teria que intervir muito na Serra do Mar. Esse projeto foi contratado pela Secretaria de Planejamento na época, e a nossa ideia era somente ordenar alguns espaços aonde que o povo já habitualmente usava com churrasqueira, só que não tinha churrasqueiras, fazia um churrasco lá no meio das pedras, enfim, foi somente dar uma ordenação nesse tipo de uso. E fizemos um memorial sobre o valor da Serra do Mar, o valor paisagístico e como patrimônio natural, cujo relatório serviu como base para o tombamento da Serra do Mar. Eu acho que esse que é o grande valor desse trabalho. Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia, a exuberância da vegetação da Serra do Mar, da Mata Atlântica, essas pontes antigas, é muito interessante a paisagem. Por favor, Haroldo, pode passar. Então, o que nós tínhamos de intervenções eram coisas muito, muito sumárias. Por exemplo, era uma grande cobertura que fazia uma feira de venda de artesanatos, toda em estrutura de madeira. Esse aqui era uma grande pirâmide. Pode passar o outro, por favor. Áreas que nós conseguíamos ordenar os espaços, colocando esses módulos de cobertura, onde tem, às vezes, as churrasqueiras que eram pré-moldadas em concreto e aço, e de onde você consegue avistar sempre essa maravilha toda que é a natureza da Serra do Mar. Isso tem 20 e poucos anos também, e continua lá, já as telhas estão todas cobertas já com aquela, para o envelhecimento, coberta com aquela musgo, etc. Então, é muito interessante. Então, para mim, o que mais me emocionou nesse trabalho foi o fato de ter sido tombada a serra. O outro trabalho, esse outro que está passando, pode passar, é um projeto que, pelo slide, vocês veem que é uma coisa meio
velha, né? Isso aqui é a Catedral da cidade de Palmas, no Paraná, não é Palmas aqui do Tocantins. A Catedral Metropolitana, que a planta era um grande triângulo, onde as pessoas acessavam por aqui e se dispunham de forma em torno do altar, desta forma assim. E essa área de cima jogava a luz natural para dentro da nave, e ela era toda solta aqui em volta, a estrutura era solta, os taludes gramados chegam até aqui e solta essa grande cobertura. Esse projeto também tem 20 e poucos anos, não, tem 19 anos, e o interessante desse projeto é que foi pintado como é que se diz? Aquela via sacra que tem nas igrejas, foi feita uma pintura na escala natural, que foi feita por um padre austríaco. Eu não vou entrar na qualidade artística, mas o que aconteceu é uma coisa interessante, que isso foi em 1977, por aí. Então, acho que foi no governo Figueiredo, porque tem assim um Cristo caído no chão que tinha uma cara de um nordestino raquítico. Um daqueles centuriões romanos tinha a cara do Delfim Neto, o outro tinha a cara do Figueiredo. Então era um padre revolucionário que colocou lá dentro a via sacra com motivos da realidade brasileira. Esse prédio aqui foi o primeiro trabalho feito para Brasília. Isso nós fizemos, é o concurso para o BNDES em Brasília. Isso foi em 1973, eu acho. Eu era recém-formado. Esse aqui é no setor de autarquias norte, aqui é o Eixinho. Para cá está o Correio. Não, para cá está o Correio. Era um prédio que, ainda muito influenciado com aquela história da Petrobras no Rio, que ganhou o concurso por arquitetos paranaenses. Ele tinha uma estrutura central feita em forma deslizante. Esse negócio aí é meio louco, né? Você conhece esse sistema aí? Não, eu estava pensando nisso agora. Bom, então é o seguinte, tinha essa estrutura central, que era em forma deslizante, criavam-se essa grelha que tinha 7 metros de altura, e onde tinha um heliponto aqui em cima, desciam-se esses cabos, e todos esses andares aqui eram estruturas de aço, intercaladas por jardins, aonde que este lado, o pavimento está aqui, do outro lado está intercalado, ou seja, tínhamos sempre vistas para a esplanada dos ministérios e criavam esse prédio meio vazado, não um prédio compacto. Então, isso. Então, os espelhos d'água contornavam essas partes aqui embaixo, o auditório eram 2 cascas sobrepostas, com um rasgo de luz no entorno e tal. Esse também foi o primeiro prédio que a gente fez aqui para Brasília, naquele concurso. Pode passar, por favor. Esse trabalho aqui foi da Prefeitura de Florianópolis, que era um grande vazio, e esses planos inclinados aqui eram todo em vidro, na época a gente começava a usar o vidro. Ele foi feito de forma que o sol não pegasse diretamente nessas fachadas, e claro que isso aqui tinha toda uma influência do Museu de Caracas, do mestre Oscar, porque isso aqui descia aqui umas pedras, tinha aqui embaixo a ponte lá, Ercílio Luz, e tinha um visual muito interessante esse edifício. E no meio era um grande vazio, onde se distribuía no entorno dele todas as atividades da prefeitura e o espelho d'água que contornava o prédio. Esse prédio nós ganhamos a menção honrosa lá em Florianópolis, na época. Quem ganhou o concurso foi o Pedro Paulo de Melo Saraiva, de São Paulo. Pode passar o outro. Esse aqui é um estudo para a Igreja Presbiteriana do Lago Sul. Podemos dizer que é um concurso fechado, vamos dizer assim. Foram convidados os 5 arquitetos e tinha um conceito novo. A igreja não é uma igreja católica, onde que é um terreno circular, coisas que tem em Brasília, né? O terreno era circular. Usamos a taxa que podia usar o terreno de construção, mas tinha uma praça aqui no meio. Aqui era o templo propriamente dito, aqui eram áreas sociais, aqui era uma parte de apoio a essa praça central e a casa do pastor. E isso tudo era intercalado com os jardins e tal. Bom, esse aqui também nunca saiu o resultado desse projeto. Aquelas coisas que às vezes a gente se mete a fazer, faz, depois não sabe o que aconteceu nem nada. Mas enfim, foi uma experiência feita. Pode passar o outro. Esse é o concurso para a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, que é um projeto que a gente já fez aqui. Eu fiz junto com o outro colega, José Mauro, que trabalha comigo.
Nós juntos desenvolvemos esse projeto, que era na Avenida Presidente Vargas. Essa é uma grande estrutura de aço solta. Esse prédio aqui era elevado, que tinha uma praça do lado. A nossa ideia é que a Avenida Presidente Vargas se integrasse por esse piloti, por aqui, ele se integrasse e fosse numa rua aqui atrás, que era uma rua que fazia parte de um eixo cultural, alguma coisa assim. Então você tinha acesso por aqui. Aqui tinha painéis de comunicação para informativos de cinemas, teatros, etc. Todas as estruturas aparentes, os elevadores. A biblioteca se desenvolvia praticamente nesta área de cima, era toda protegida com sistemas de colmeias de aço. Essa parte que levanta aqui era o auditório, que tinha um funcionamento independente, você descia por aqui. E a ideia era dar uma continuidade espacial entre a Presidente Vargas e a outra rua lá atrás, que fazia parte do eixo cultural. Pode passar o outro, por favor. Essa era uma vista da grande estrutura. O projeto que foi vencedor, esse aí foi do Glauco Campelo, que está construído lá no Rio. Foi um projeto muito polêmico na época, esse concurso foi muito polêmico. Outro, por favor. Esses desenhos bonitos foi o Zé Mauro que fez. Pode. Esse é um outro estudo que foi feito, que também é outro rolo que a gente se mete. Acho que até aqui o professor Elvin também deve ter feito a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos. Os árabes nos convidaram para fazer esse projeto, alguns arquitetos, e até hoje ele faz isso aqui, faz 6, 7 anos, né, Elvin? E até hoje não deram nem resposta, sabe? Mas esse é um trabalho que o meu projeto se baseava numa área central, aqui já a casa já existente do embaixador, era um pátio central com domos, que eu iria fazer uma releitura da arquitetura árabe. E esse domo se apoiava em 7 colunas, cada coluna simbolizava um emirado, e por baixo do domo ia ser tratado tipo uma proteção solar, com um desenho assim, parecendo um desenho árabe, para projetar no mármore lá embaixo, conforme o sol se deslocava, todos aqueles desenhos. Aqui era um espelho d'água que entrava aqui dentro, e todas as áreas em torno eram protegidas com jardins, e aqui nessa parte onde vira aqui, era a sala de oração que era virada para Meca. Pode passar, por favor. Esse já é o projeto do concurso de Sevilha. Era um projeto que eu imaginei que fosse feito 80% no Brasil. O que seria feito na Espanha praticamente era parte da civil, de escavação, contenções, etc. O prédio era todo em estrutura de aço. Era uma estrutura de aço dupla, com vidro nos dois lados para proteger da grande insolação e do calor de Sevilha, e desse lado aqui, sul, onde batia o sol, tinha os grandes brises. Esta área dessa curva aqui atrás, onde desciam os carros para o subsolo, que tinha um programa muito específico, e os pisos soltos de áreas de exposições, etc., aqui em cima. E esta área desse shed, que era transparente nesse lado vertical e fechado desse lado por causa do sol, fazia com que as pessoas que andavam num trenzinho elevado aqui pudessem olhar dentro desta área superior, que é a área principal de exposição. Pode passar o outro, por favor? E vocês olhando o desenho, ele lembra muito esse triângulo, como se fosse as costas brasileiras, e aqui do lado tinha um pavilhão de Portugal, ele era virado para Portugal. E nesse painel aqui frontal, era um painel que apareciam imagens brasileiras, imagens da cultura, das nossas festas, do nosso folclore, das nossas cidades, eram projetadas nesta área aqui da frente. Esse aqui é só um trabalho que a gente fez aqui no setor gráfico, que era um prédio todo fechado, queriam que fosse praticamente fechado, que era a Livraria Eldorado, hoje é a NET, mudaram as cores e tal, onde o conceito sempre é o mesmo, dos terraços jardins, um aproveitamento dos terraços. O prédio embaixo ele é integrado no centro por um grande espaço, e era uma livraria. Hoje não é mais, mudaram aquilo lá, acho que virou a sede da NET. Pode passar o outro. É tudo em estrutura metálica também esse prédio. O outro, por favor. Essa fábrica dos Gravias, que é uma coisa interessante, ele queria que fizesse um barracão, a gente tenta mudar um pouquinho para tirar aquele conceito do barracão, mas existe a imposição do cliente, a questão de custo, etc., e a gente tentou dar um jeito para não ficar simplesmente mais um barracão.
Então, pelo menos foi pensado num layout de uso do espaço interno, onde o produto entrava por aqui, dava a volta, saía por aqui, e nesse meio aqui era colocado a área de administração, que tinha vistas para dentro da empresa, e com aquele perfil tradicional de tesouras sheds, etc., mas pelo menos criando uma ambientação um pouco mais agradável. Essa era a ideia. Pode passar o outro. Essa daqui já estava exposta, é a residência do Zé Gravia também, é o terreno na ponta de Picolé, e eu fiz, esse slide está ao contrário, mas de qualquer jeito, a gente vai ver depois, eu tentei jogar a casa de uma forma triangular, tentei erguer o pavimento de cima para que quem descesse essa rua do conjunto pudesse ter vistas para o lago, sem ser prejudicada com um bloqueio visual da casa, mas, no entanto, a casa aqui do lado bloqueou tudo. A gente imagina uma coisa, depois acontece outra. E foi usado um misto de estrutura, toda a estrutura em aço, com os vãos de 20 e poucos metros aqui em cima, e embaixo a estrutura em concreto. Vamos ver a outra. Que é isso aqui. Eu queria essa transparência, onde que da rua, esse muro, esse fechamento fosse baixinho, transparente, visse o lago. Enfim, uma casa aberta e despojada. E do lado criou-se uma casa muito grande e fechou todo esse ambiente aqui. Pode passar o outro. Vocês veem a estrutura de cima, ela é totalmente independente dessa estrutura de baixo aqui. E esse andar intermediário, que é todo em vidro, onde estão as salas, onde se dá a vista para o lago, e aqui a parte íntima. E aqui embaixo uma parte de serviço e uma outra sala que também dá direto à piscina e ao deck que vai até o lago. A outra, por favor. Esse é o interior, na parte onde é o poente. Tem 3 níveis, tem aqui um elevador, a escada solta nesse espaço, e aqui passam as estruturas soltas lá atrás com uma colmeia também para proteger a incidência do sol. E quando o sol entra, ele forma um desenho muito interessante dentro desse espaço aqui. A outra, por favor. Essa outra residência aqui no Lago Norte, um colega nosso, um engenheiro que trabalha comigo. Também é uma casa desenhada triangular dentro do terreno para poder incorporar toda a área do terreno aqui do lado. A outra, por favor. Também tinha como dado de cliente, queria pôr a telha de barro, queria a telha de barro, então foi feito assim. A outra, por favor. Aí o espaço interno da casa, ela é um triângulo, a casa encostada numa divisa tem um triângulo, e depois tem um outro triângulo menor que serve para fazer comunicação, para fazer exaustão do ar, etc. A outra, por favor. Essa é a residência de uma pessoa amiga minha, que está presente aqui, por sinal, a escritora e jornalista Leda Flora. E ela queria uma casa pequena, queria uma casa de um pavimento, do lado tem umas casas muito grandes, mas uma casa baixinha, e que com um programa mínimo para atender a vida dela e da filha. E acho que ela deve estar feliz aí dentro. Vamos ver a outra, por favor. Aqui um outro lance. Pode pôr a outra, por favor. Aí dentro da sala. Outra coisa que eu acho importante, não gosto muito de casa que o arquiteto projeta, depois vem o outro, decora, aquelas coisas. Não gosto muito disso. Acho que casa, inclusive, eu faço muito para as pessoas às quais eu tenho alguma afinidade, porque senão é um problema. E eu acho que é muito interessante que nem nesse caso aqui, dessa residência, onde a proprietária, ela mesma trabalhou, fez o seu interior e junto comentando, enfim, há uma participação, inclusive, do proprietário em fazer isso, e não uma coisa pré-fabricada que vai lá e parece que é uma vitrine, onde que contrata outro profissional, etc. Eu não gosto muito disso, não. Pode passar a outra, por favor. A outra, por favor. Esse aqui é um conjunto, um condomínio que está sendo feito aqui já há alguns anos, agora que estão começando a terminar, aqui na Parkway, onde são 8 residências, onde eu agrupei 4 em torno de uma pequena praça, 4 em torno de uma pequena praça. E é interessante que isso aqui eram uns funcionários da empresa Camargo Correia, e nós bolamos um sistema modular que se desenvolve em torno de um centro. Agora, essas casas, elas têm uma variação nesses volumes aqui todos edificados, e eu joguei muito as cores para poder diferenciar, inclusive, o padrão de uma casa para outra, etc. E os layouts dentro das casas foram feitos de acordo com cada família. Então, foi na realidade um quebra-cabeças. Por exemplo, o quarto dessa casa aqui, ele não está virado para o outro quarto da outra casa, enfim, tem uma intimidade mais reservada. Nós liberamos as áreas públicas maior do que aquilo que o GDF exigia como necessidade, criamos espaços públicos maiores, mais generosos,
E criamos um condomínio cuja unidade é muito importante, tanto que o próprio regulamento do condomínio hoje lá ele proíbe que as pessoas modifiquem cores, que façam ampliações das edificações, ou seja, você vai morar lá dentro daquele padrão para que não fique fazendo edículas, puxados, etc. Aqui já são as primeiras casas que estão sendo construídas, todo o módulo estrutural é o mesmo, mas de umas plantas. Eu usei o padrão de janelas venezianas grandes, todas de vidro atrás, onde que nos quartos você tem a proteção, mas quando você abre a veneziana, você tem uma integração total com o exterior. Então você pode estar na cama e você vê através desse vidro aqui de baixo, você consegue já enxergar o espaço fora da casa. E esses recortes que tem aqui, que é a junção entre os módulos externos com o central, servem para circular o ar no meio da casa, que é um jardim. Pode voltar nessa mesma aí, Faroldo, pode passar. Então isso aqui sempre forma, esse módulo maior, é onde tem essas janelas, servem para criar uma circulação de ar aqui dentro. O outro, por favor. Esse é um estudo que estava sendo feito aqui essa aqui é uma casinha que já existia, é aqui também de uma pessoa que se tornou uma amiga, aqui no setor de mansões. É uma casa onde que eu tenho esses dois grandes pórticos. Esta área é a área íntima, que eles queriam áreas isoladas, poucos quartos, etc. Esta área social, onde eu criei uma série de pérgolas que não aparece aqui na maquete, que dá essa volta para ser um definidor desse espaço aqui social. E esta área aqui, onde tem um eixo que une esse lado com esse, é onde tem as churrasqueiras, saunas, etc., nesse lugar aqui. E aqui onde existia essa casa do caseiro ia ser trabalhado com um muro para poder dar uma vedação. Então os visitantes param os carros por aqui, dão uma volta, saem, as pessoal da família vinha, parava o carro aqui, já entrava num hall aqui desse lado. E o jardim permeia a casa nesse rasgo aqui aberto, onde tem os jardins e espelhos d'água ali no meio. Outro, por favor. Esse é um estudo pequeno, essas fotografias parecem meio deformadas. A proporção não é essa aqui, não. É de uma casa que me pediram para ser casa para venda. Eu achei interessante, o engenheiro chegou lá e pediu para eu fazer uma casa para ser posta à venda. Então, uma casa toda racional na estrutura, e até que ela sugeriu uns espaços interessantes. Pode passar outro, por favor. Ela já está em término aqui, tem uma separação da entrada de pedestre, da entrada de carro. Essa área aqui em cima vai ter vegetação, é uma grande parede que separa essa parte de trás íntima da frente. A outra, por favor. E a área do fundo, também com aquele mesmo conceito das janelas, que você abre a veneziana, tem o vidro inteiro, que você tem em cima a área para poder ventilar com uma basculante, a área de correr no meio e o vidro embaixo. Este volume aqui, ele é o reservatório de água em cima, e tem um banheiro aqui embaixo, e ele está solto nesse espaço. O outro, por favor. Aqui começa a história dos aeroportos. Eu realmente, é uma coisa interessante que eu, em 1974, quando eu fui para o Congresso de Arquitetura em Madrid, tive a oportunidade de ver o recém-inaugurado aeroporto Charles de Gaulle. E aquilo me atraiu muito, porque foi um dos primeiros aeroportos feito com aquela arquitetura meio fantasiosa e tal, e tinha o conceito de satélites, que foi desenvolvido inicialmente aí pelo Paul Andreu, que foi esse arquiteto, né? Então, que ele, na realidade, trabalha em todo o projeto Charles de Gaulle até hoje, até esses novos terminais, ele que está trabalhando. Esse conceito desses satélites, etc., ele inclusive negou esses conceitos, já fez um sistema Finger, agora fez um outro com taxiamento de aeronaves, foi mudando, foi evoluindo. E agora, recentemente, no Congresso da UIA em Barcelona, a gente teve a oportunidade de conversar num workshop que fizemos lá, sobre cidades e aeroportos, e ele estava contando essa evolução dele, é uma coisa muito interessante. Então, a mim me atraiu muito isso. Esse aeroporto. E o outro, que é esse que passou, pode passar, que é o do Sarin, que é o da TWA em Nova York, que são terminais, esse aqui principalmente, que começaram a ser revolucionários na época. Esse aqui é de 1962, coisas que hoje jamais faríamos. Essa grande massa de concreto, que na realidade é uma escultura que o Sarin fez nesse terminal, e fez um dos satélites. O outro satélite não é dele, não.
E a mim começou a despertar para esse tema exatamente nessa época, já em 1974, que eu comecei a ler, pesquisar, e ver, sem saber que um dia iria trabalhar fazer alguns projetos, né? Depois veio esse estudo que é de Palmas, que é um estudo de um pequeno terminal. Isso foi feito junto com a Infraero, esse plano aqui, tinha uma pista aqui, uma outra aqui, e aqui tinha as áreas normais de hangares e de postos de abastecimento, e o terminal ficava aqui. Esse terminal cresceria nesses módulos para cá, e depois criaria um módulo aqui na frente, que seriam conectados com esse e poderiam ser colocados pontes, e o pátio cresceria para lá e para cá. Mas isso era só como estudo de ideia de volumes, que não evoluiu muito, não. O outro, por favor. Que seria mais ou menos essa ideia. O outro volume estaria aqui do lado, o outro para cá, depois criaria o outro aqui na frente, com umas pontes metálicas para poder acessar as aeronaves. O outro, por favor. Esse de 89. Esse é um outro terminalzinho que a gente fez para modular, que inicialmente seria feito em Dourados. É um pequeno terminal, que seria uma estrutura metálica, com um único apoio central, com uma pequena uma área técnica por baixo, unindo esse centro com esse centro daqui, onde passariam as instalações, e isso iria se multiplicando aqui do lado. É um terminal pequeno para cidades pequenas. Outro, por favor. Esse aqui era um primeiro estudo que foi feito para Brasília. Uma coisa tão remota que pensava-se demolir todo o edifício, criando uma estação, e onde seria o estacionamento, enfim, com um grande vazio central, um jardim central grande, e depois cresceria isso para cá. Foram os primeiros esboços feitos, que depois foram negados, porque não podia demolir o prédio velho. O outro, por favor. Daí surgiu a ideia disso que hoje está construído, que é esse trechinho aqui, que ele vai se expandir para cá, que ainda não está pronto, e nesse projeto aqui foi feito um estudo de aproveitamento da área frontal, com um grande shopping, garagem e outros 2 terminais que se interligariam com esse terminal aqui, possivelmente através de comunicações subterrâneas, além de uma comunicação central com essas passarelas, com tapis rolando, para ligar todos os 3 terminais. E lá do lado de lá era a área do museu, porque eu estava trabalhando nesse espaço. Pode deixar esse mesmo que a gente viu, né? Eu estava trabalhando nesse espaço com o terminal, e aqui na frente reativar a praça, que é a Praça Santos Dumont, criando um museu desse lado, 2 edifícios, um deles de centro de convenção, centro de empresarial, né? E o outro como hotel. E o grande mall comercial interligados aqui para essas estações, e que possivelmente teria que ter novas interligações dentro das áreas operacionais. Outro, por favor. Esse é o museu, que era uma estrutura solta, e a pessoa descia para um grande saguão embaixo, e o resto se desenvolvia por baixo da terra. Outro, por favor. Esses seriam os módulos dos 2 grandes, uma estrutura de hotel, outra estrutura de centro empresarial, interligados todos. Esse prédio aqui seria suspenso. E aqui em cima, onde amarram essas 2 estruturas, era um restaurante. Pode passar, por favor. Aqui já é a fase de construção que vocês conhecem do nosso terminal, que foi feito com uma mecânica de raciocínio muito louca, porque essas vias de embarque e desembarque às vezes passavam para cá, às vezes iam para lá, e enquanto construíam essa área frontal, cujo desenho dessa placa eu não queria que desse ideia de viaduto, eu queria que o veículo entrasse dentro do terminal, por isso que ele tem... Eu cuidei para não parecer que fosse uma ponte. Essas floreiras aqui são todos elementos pré-moldados que foram colocados aqui nessa área, e nós usamos uma tecnologia múltipla. Aí tem concreto protendido, concreto pré-moldado, tem o aço, porque tem problemas muito grandes com relação às estruturas do prédio, que hoje ainda existe parte dele lá. Esta torre vai ser toda reformada, dentro daquele saguão que hoje é do check-in, que ainda não está completo. A ideia é demolir aquele mezanino para poder formar um grande espaço, e na hora da reforma dessa próxima fase do edifício, para poder fazer uma integração da praça aqui de baixo com a área interna lá do prédio. Aí eu tive a felicidade nesse projeto de trabalhar além da equipe toda nossa, equipe externa, como a de paisagismo, que veio a Rosa Clias, a parte de estudo de acústica, o arquiteto Igor, que já faleceu, infelizmente,
a luminotécnica com a Esther Stiller, que ela fez o estudo de consumo de energia e toda essa parte de conservação de energia, um trabalho interessante. Foi uma equipe muito, muito interessante. O outro, por favor. Aqui na época da construção ainda, satélite com conectores, aqui são umas grandes vigas Virandel, que se apoiam nessas pinças aqui, e aqui embaixo, onde sai esse tronco de pirâmide para a pinça, ele reduz a seção devido ao trabalho que pode ter esse elemento aqui. O outro, por favor. Aí já dentro do satélite, na época que estavam colocando o painel do professor Atos Pulcão. O outro, por favor. O conceito da praça de acesso que a gente queria criar, a praça mesmo. Hoje, infelizmente, o aeroporto de Brasília está extremamente descuidado. As luzes estão queimadas, os banheiros estão sujos, as plantas estão morrendo. Me dá muita pena de ver isso, que a manutenção do prédio está terrível. As luzes com cores diferentes, a fonte interna não funciona, parece uma feira de Bagdá, cheia de quiosque por tudo quanto é canto. Enfim, é uma pena que dá, porque eu acho que a falta de respeito ao edifício público é uma coisa muito clara no nosso país, na nossa realidade. Pode passar para o outro, por favor. Aqui as salas de embarque, nós tínhamos limitações de áreas entre o prédio velho e aonde hoje estão taxiadas as aeronaves, porque o mix de aeronaves é estudado em função de circulações, etc. Então nós tínhamos limitação de espaços. Às vezes as pessoas, quando olham, pensam que não, poderia ter esticado mais, ter feito isso, mas não dá. Era tudo muito controlado, essas questões das medidas, por ser um prédio existente. Nós criamos os rasgos de luz para poder entrar a luz aqui dentro. O saguão, tanto esse de embarque quanto o outro de check-in, não é climatizado. Foi feito todo um estudo de circulação de ar, a questão de ambiente interno, para minimizar o consumo de energia e de ar-condicionado, o qual reduziu em 60% o consumo de energia para ar-condicionado, pelos sistemas utilizados. A mesma coisa aconteceu com a energia elétrica para a iluminação. O prédio ainda não está instalado todo o sistema inteligente dele, porque a ideia era de ter um sistema todo ele montado de forma a acender as lâmpadas em função das necessidades, senão não acendê-las, deixar apagada para reduzir o consumo. Mas hoje em dia a gente chega lá, até essas lâmpadas aqui estão acesas em plena luz do dia. Pode passar, por favor. As circulações, que hoje já estão, esses jardins já estão exuberantes aqui e tal, a ideia sempre era criar essa transparência. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E outra coisa desse terminal que eu estava analisando quando a gente fez o projeto e tentando discutir, é uma coisa que é vista, inclusive colegas nossos, quando teve agora o congresso aqui pan-americano, muitos arquitetos que vieram de fora comentaram a respeito desse satélite do terminal, a questão da escala, o relacionamento da escala humana com o terminal, porque a gente é acostumado a ver os grandes terminais onde o homem fica meio desprovido de estar numa escala adequada a ele. Aqui não, aqui a gente tentou criar esse sistema, os pés direitos, etc., muito mais próprios para a escala do homem, e não aqueles monumentos, aquelas coisas gigantescas, etc. Pode passar. Essas esquadrias todas aqui foi estudado junto com o Pierre, que era um engenheiro que veio para o Brasil na época da construção de Brasília, ele que fez aquelas esquadrias do Palácio do Alvorada, que até hoje funcionam perfeitamente bem e tal, e ele estudou, esse também já faleceu, já tinha 80 e poucos anos na época, e ele estudou todo esse sistema, com um sistema telescópico, para que na hora de trabalhar a estrutura não afetasse os vidros, as peles, etc. Isso é todo o sistema de pré-moldados aqui, dentro também eram pré-moldados. A outra, por favor. E tivemos a felicidade de ter a outra colaboração, que foi do professor Atos Bucão, que fez os painéis aqui dentro, para colorir o aeroporto. Acho que o aeroporto tem que ter um ar meio lúdico, porque quer queira, quer não, quem sobe no avião, mesmo que diga que não tenha medo, quando está a 10 mil metros de altura, você está longe da tua realidade. Nós somos meio do chão mesmo, né? Outro, por favor. Esse já é o trabalho de Congonhas, onde a gente tentou fazer uma recuperação muito mais do espaço urbano, porque aquele espaço é caótico, e preservar o prédio histórico,
que o prédio histórico está nesse canto aqui, tirando todos aquelas adendos construídos no prédio e valorizar um edifício que na década de 40 teve uma importância histórica muito importante em São Paulo. E o prédio se desenvolveria nesse sentido de uma forma modular, e aqui na frente vai ser criado dois edifícios garagem, e a minha proposta era criar uma superfície de uma praça em cima, uma praça para o cidadão mesmo da Redondeza. Não uma praça que... Pode deixar isso aí mesmo, pode passar. Essa praça aqui é onde as pessoas pudessem desfrutar. E aqui estaria a área do edifício do hotel, com centro de convenções, que dentro do estudo de mercado é o que mais se viabilizaria nesta Redondeza devido à tipologia de uso desse aeroporto, que é muito de executivo, etc. Esta área são módulos de 40 por 40, apoiados numa estrutura central, em concreto, em formas deslizantes, que pegam umas galerias técnicas subterrâneas e interligam esse prédio todo aqui. Esse é o prédio histórico, que está aqui. O outro, por favor. Esse é o estudo que foi feito para Porto Alegre, que não é o que está sendo construído, mas é um estudo que fizemos também, uma estrutura toda em aço. Lá tinha um problema de solo, o solo é muito ruim, não podia ser feito subsolos nem nada, criamos a galeria técnica na parte superior do prédio, e o prédio teria duas frentes de trabalho. Uma era trabalhar na área dele propriamente dita, com os aterros e para construir os pátios, que é muito dificultoso, e outra na indústria fazendo a estrutura do prédio. Essa é a ideia. Aqui em cima era a galeria. Pode passar. Aqui em cima é a galeria técnica. Esses arcos estruturais descem, caem em shafts, todos dentro do prédio, onde que todas as instalações daqui descem nos shafts e tem uma área de, por exemplo, ar-condicionado, etc., tem uma área de entorno relativamente própria para o tipo de instalação que está aqui dentro. E essa parte aqui tinha um sistema onde carregavam todos os transformadores, os fancóis aqui para cima e distribuíam dentro da galeria. Outro, por favor. Esse é o trabalho de Belém que está sendo feito. Um trabalho complicado também, numa área complicada. Eu acho que nós, no Brasil, temos uma extensão territorial imensa. No entanto, quando situam-se nos planos as áreas dos terminais de passageiro, tudo amontoado, cheio de problema, aqui tem problema, aqui tem problema. Esse terminal tem o abastecimento muito próximo do terminal de passageiros. É uma discussão muito grande isso, sabe? Daí diz que no plano diretor o terminal não era para ser aqui, era para ser em outro lugar, mas enfim, nós temos que fazer um edifício para esta área aqui, com este mix de aeronave já definido. O prédio na realidade, ele é eu propus a ideia da galeria do andar técnico, pavimento técnico, que atende tanto a parte superior quanto inferior, as estruturas de aço de cobertura, aqui é onde entra a área de luz dentro dessa área dos saguões, e aqui as áreas de embarque atrás, e as partes de apoio também aqui atrás. Pode passar, as áreas operacionais, desculpe. Então, essa torre já existe lá no local. Então o prédio tem esse desenho, essa curvatura, onde aqui atrás existe o sistema de iluminação que vai para dentro do edifício. Pode passar outro, por favor. Então aqui são as áreas do saguão. A ideia é levar no saguão de desembarque a vegetação amazônica. Quem está fazendo todo esse trabalho aqui dentro é a arquiteta Rosa Clis. Aqui em cima, onde é o grande mall comercial, aqui a vegetação vai cair nessa área toda. Isso aqui são insufladores de ar-condicionado e criamos essa ideia do totem, que serve para iluminar diretamente o teto e refletir aqui embaixo, e criar um sistema de insuflamento de ar-condicionado, ter telefones, várias utilizações do mesmo elemento. Esse sistema todo de iluminação do terminal foi estudado pela Light Designer aqui em Brasília. Pode passar o outro, por favor. Aqui vocês podem ver o saguão de check-in, com os totens colocados aqui. Então a luz vai refletir, o prédio tudo é muito claro, muito branco. Aqui é aquela área onde entra a luz natural para dentro do edifício. Aqui é a área dos balcões. E lá em cima a área comercial. A outra, por favor. Esse é um estudo que ainda não tinha desenhos melhores, mas é um estudo que estamos fazendo para Natal. Onde Natal, desta área aqui, que é o som dos saguões, ela não é climatizada, diferentemente de Belém, que o prédio é todo climatizado. Então essas ondas aqui servem para criar elementos de circulação do ar. Só esta área aqui da frente, onde que é o embarque e o desembarque, a parte de restituição de bagagens, que são climatizados.
devido à questão da contaminação do ar, o esquema de isolamento acústico e tal. Mas aqui atrás ele é todo aberto. Por isso que criamos essas ondulações para criar a circulação do ar. O outro, por favor. Saindo dos aeroportos, esse já é um estudo que eu estou fazendo no meu escritório, que é aqui para o Projeto Orla. É um grande centro de lazer. E esse centro de lazer ele vai se compor de vários restaurantes, vão ter discoteca, vai ter uma mega livraria. Esta área do calçadão, nós vamos refazer o estudo paisagístico, que também a professora Rosa Cleis está fazendo, onde temos aqui o pier, uma área de uma capela flutuante, um bar flutuante, e esta área aqui, que é virada para quem tem o acesso, esse é o calçadão que o GDF já fez, este e esse aqui da frente. Esse aqui ele já fez. Nós estamos fazendo uma pequena alteração nesta área aqui da frente do calçadão já existente. Aqui está a concha acústica, para cá está o Brasília Hotel e depois o Cisa Park. Então, esta fachada que dá para lá, eu chamo de uma fachada animada, cega, relembrando o conceito do Lúcio Costa quanto às fachadas aqui do setor de diversões. Eu queria uma fachada que tivesse luzes, etc., para que atraíssem as pessoas, porque na realidade o prédio é todo virado para cá, para o lago. Pode trazer por outro. Então, essa aqui que é a fachada que eu chamo de fachada animada, esses vazios grandes criados aqui é onde circulam as pessoas nas áreas públicas. Essa é a vista que dá para o lago, com essas áreas soltas, e tem as coberturas todas soltas em cima. E aqui tem uma linha de luz que vai chegar até no farol, que está nesse ponto aqui. Na realidade, o farol é uma grande estrutura de aço, como se fosse uma escultura, com uma esfera que joga a luz, lembrando os faróis aqui no meio. Outro, por favor. Esse aqui é uma perspectiva que é onde mostra o tratamento dessa área frontal, aonde aqui a Rosa Cleis criou o que ela chamou a Praça das Águas. Tem fontes que saem da própria calçada, jogando água na calçada para umidificar o ar, e para que quem passeie por essa galeria aqui em cima tenha uma visão mais tratada desse piso todo aqui. Um anfiteatro que nós criamos aqui enterrado para poder dar penetração à área do subsolo e não aparecer um subsolo daqueles fechados, herméticos. E o lado de cá ela criou uns decks de madeira indo por dentro do lago para que pudéssemos ter a ideia de um pequeno anfiteatro também aqui nessa área, porque o projeto empresarial é muito interessante. Eles querem criar dentro feira, vai ter uma feira, ruelas, onde as pessoas transitam aqui dentro como se fossem pequenas ruas. E no nosso projeto, a gente prevê que todos os restaurantes, que serão feitos obviamente por outros arquitetos, eles possam demonstrar a sua arquitetura aqui dentro. E aqui tem uma galeria onde que possam ter as áreas de mesinhas e tal, aproveitando todo esse visual do lago que é maravilhoso aqui. Então aqui, por exemplo, essa questão das águas, é interessante que ela vem, ela passa aqui por baixo, ela cai em cascatas, aqui cria outro deck de madeira, depois sobe nessa área. O deck de madeira que forma o pier, também ele vem de dentro do prédio dessa área, vem até fora, até pegar a parte do pier móvel. Enfim, é um trabalho que a gente teve a felicidade de fazer com um grupo de pessoas que são muito inteligentes e deram muita liberdade para a gente trabalhar. Outro, por favor. Esse é um trabalho que a gente está fazendo agora, é um estudo de umas passarelas de pedestre para Belém. A ideia minha é criar duas grandes vigas aqui, duas grandes estruturas, e a circulação do pedestre através das rampas aqui pelo meio. Ela é toda em aço, e exatamente vai fazer a sobreposição daquela avenida que vai para o aeroporto. É um projeto que também a professora Rosa Cleis está fazendo todo o paisagismo dessa avenida, e ela me convidou para fazer esse trabalho. Esse e os equipamentos de pontos de ônibus. Outro, por favor. A ideia seria essa, dar essa ideia de transposição quando a pessoa chega. Realmente a ideia é dar uma ênfase muito grande à estrutura, né? A outra, por favor. Esse aqui é, por último, o último trabalho que a gente está fazendo lá no escritório também. Tivemos a felicidade de sermos convidados, na realidade, foram convidados 2 arquitetos no Brasil, um deles sou eu e o outro é o Paulo Mendes da Rocha, para apresentarmos uma proposta para a sede do CIVAM, aqui em Brasília. É naquele terreno lá da meteorologia, não sei como é que chama lá, Instituto Nacional de Meteorologia, que é um terreno circular, e esta parte desmembrada seria a área desse prédio. O conceito desse prédio, para mim,
Pode passar. É um prédio onde existe, eu acho que tem que ser uma arquitetura muito leve, muito solta. Isso aqui são todas as áreas, esses brancos que aparecem aqui no meio, são todas umas colmeias de aço para eliminar a incidência do sol e criar microclimas que invadem o meio do prédio, dos blocos de trabalho. Essas duas grandes estruturas em viga caixão formam um grande eixo do prédio, um eixo onde que é de trânsito de pessoas em 2 pavimentos, na área subterrânea uma galeria técnica e na viga caixão também são áreas técnicas, porque esse prédio requer uma série de equipamentos e parte tecnológica muito sofisticada, então ele teria que ser provido de todos os recursos tecnológicos. Pode passar. Só volta um pouquinho, por favor, desculpa. Então, eu quis ressaltar a área de trabalho propriamente dita, que é restrita, ninguém pode entrar aqui, a não ser pessoas credenciadas, a esta área que eu chamei do grande hall nobre dele, onde o auditório sai daqui e vai em cima do espelho d'água, e essa ponte que sai daqui para cá vai ter um futuro prédio, que por enquanto não consta, que é uma outra unidade que estaria aqui do lado. Então, as pessoas só têm acesso a esse prédio. Aqui vai ter bibliotecas informativas, para qualquer consulta da Amazônia, etc., dentro desse hall nobre. Aqui vai ter restaurantes e tal. Passa o outro, por favor. A ideia é criar esse grande hall, as rampas de acesso dos níveis, as escadas, a entrada do auditório. Lá tem, entre aquelas 2 vigas caixões, tem um rasgo de luz que percorre o prédio em todo sentido, que forma o eixo de ligação de todas as atividades do prédio. Outro, por favor. Aí é uma vista noturna. Quem fez esses desenhos aqui foi Espaço Virtual, nossos amigos lá, arquitetos. Aí a chegada, a água vem, cai através de elementos que eu quero que formem uma espuma, até chegar no espelho d'água de baixo. Pode passar outro. E aí a vista mais da entrada, onde tem o saguão, os grandes brises, essas colmeias que são soltas por aqui, o auditório aparecendo e as vigas lá atrás e o saguão. E é isso, gente. Muito obrigado, então. Eu queria pedir desculpa ao Sérgio e aos colegas. Justo o Sérgio que ganhou esse prêmio de tecnologia aplicada à arquitetura foi traído aqui pela tecnologia mais banal, que ela está viva aí. Está se mexendo de novo. Mas eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre a palestra do Sérgio. Esse prêmio que ele recebeu na Bienal, ao qual o Lelé emprestou o nome, né, do Prêmio de Tecnologia Aplicada à Arquitetura. E eu estava observando e me lembrando de um comentário que o Lelé costuma fazer frequentemente, né, que ele, né, na opinião dele, ele acha que o arquiteto não deve ser como se diz, o especialista, né? Como se vê muito na medicina, que o arquiteto necessariamente deve ser um generalista, porque os programas, os conhecimentos se entrelaçam, né? Então, o mesmo zelo que se trabalha uma residência, onde praticamente a equipe é o arquiteto e os futuros moradores, né? Até um terminal, um aeroporto desse porte, né? Com essa responsabilidade, onde há uma equipe interdisciplinar imensa, né? E projetos urbanísticos, enfim, essa transição de escala toda que há uma retroalimentação, né, entre os programas e essa questão de nunca esquecer o homem, né, a quem os projetos se destinam. E os trabalhos do Sérgio primam por isso, esse respeito ao sítio físico que se implanta, o retorno, né, a essa questão de sempre tratar com muito zelo o paisagismo, essa coisa toda, e vemos nesse passeio todo aí a extrema lealdade e ética, né, com que se comporta no trabalho cotidiano dele. Eu, em nome dos arquitetos que eu hoje represento e que você continua a representar também, mas eu gostaria de, em nome deles, te agradecer a presença e essa aula de arquitetura que você deu para nós. Agora, vamos à festa e tenho certeza que o Sérgio vai ter muitas perguntas a responder ainda durante essa noite. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E a homenagem do Iaveiro. Obrigado a vocês.